Hello, DIY Lovers! Como é que vocês estão aí hoje, hein? Bom, no vídeo dessa semana eu trouxe uma ideia reaproveitando pneu, que tem muito tempo que eu não faço, e reaproveitei também um pedaço de um varal velho que a gente encontrou na rua um tempinho atrás. Eu espero que vocês gostem da ideia, porque ela ficou bem diferente e muito útil. Então já começa deixando aquele like pra me ajudar na divulgação. Se for novo, se inscreve aqui embaixo e me segue lá no Instagram pra ver conteúdos que eu não posto aqui, e bastidores e muito mais. Então vem comigo para conferir essa ideia. Esse foi o pneu velho que eu pedi em uma borracharia e me deram para criar essa ideia. E como ele estava bem encardido, a primeira coisa que eu fiz foi lavar muito bem por dentro e por fora. E assim, ele era velho, mas não tanto, porque ainda estava bem pesado. Como eu precisava tampar o fundo do pneu, eu reaproveitei essa porta de um guarda-roupa velho que era da minha cunhada. A gente reaproveitou as tábuas dele. Retirei as pecinhas aí para usar só um pedacinho dele ali. E para desenhar um círculo, eu peguei um pedaço de barbante, amarrei em um marcador branco para ficar mais fácil de ver aí, porque a madeira era escura, né? Medi ali bem no meio da madeira, essa tábua tinha mais ou menos uns 45 centímetros. Então eu fiz uma marcação bem no meio da madeira, estiquei o barbante e segurei com a pontinha do dedo bem nessa marcação do meio, até o marcador ficar bem rente ali com a ponta da madeira. Aí foi só ir girando para desenhar o círculo. Essa é uma ótima ideia para quando você não tem um molde, um pote, algo redondo tão grande quanto o tamanho que você precisa. Dá para fazer isso com qualquer tamanho de círculo ali. E aí eu fui cortando tudo usando a minha serra tico-tico. Se você não tem serra, é só levar em algum lugar e pedir para cortarem, a não ser que você tenha algum tampo redondo, ou você pode encomendar também esse tampo em algum lugar. Mas é muito mais barato se você só levar uma tábua e pedir para cortarem. E eu reaproveitei essa tábua aí de 45 centímetros que eu tinha, porque era a mais larga, e eu precisava tampar aquele buraco do meio do pneu, sabe? Eu precisava que fosse uma medida mais larga que aquele círculo lá do meio. Então essa tábua deu certinho. E aí eu fui lixando ali aquelas bordinhas que a serra tico-tico vai comendo. É normal ficar lascadinho assim em volta mesmo. Então eu só coloco a tábua na mesa, inclino a lixadeira ou a lixa ali nas bordinhas para ir lixando e retirando toda aquela parte estragadinha. Aí depois eu fui lixando em volta também para deixar esse círculo mais redondinho. Para o acabamento em volta dessa tábua ficar melhor e mais lisinho ali, sem os furinhos que tem nela, eu fui passando a massa para madeira. E aí eu uso sempre a branca, mas tem outras cores também. Se você for usar uma tinta mais clara, é bom usar uma massa para madeira mais clarinha, assim, uma bege, uma cinza clara ou uma branca. Agora, se for uma tinta mais escura, não tem problema você usar uma massa para madeira mais escura, mas eu sempre compro a branca porque fica muito mais fácil para usar qualquer cor de tinta, sabe? E aí eu fui passando a massa para madeira apenas nessas bordas e em dois furos que tinham ali na parte de cima da tábua. Esperei secar muito bem essa massa e aí sim eu vim lixando tudo para deixar bem lisinho e fazer um acabamento legal. E assim, como essa parte vai ficar embaixo, mais escondida, se você não quiser passar a massa para madeira ou não tiver ela também, não tem problema, porque dá certo do mesmo jeito, porque depois a gente vai pintar e vai ficar bom do mesmo jeito, justamente porque vai ficar mais escondido, sabe? Depois eu posicionei esse tampo ali bem centralizado no pneu, como dá pra perceber é um tampo bem mais largo do que aquele círculo que eu falei que tem no meio, né? E aí eu deixei bem centralizado numa marcação que já tinha ali num círculo que vem desenhado no pneu. Fiz um furo na madeira e no pneu, e como esse pneu era bem grosso, o parafuso nem passou do outro lado. Então eu fui furando, tomando cuidado para o parafuso realmente não passar. Eu peguei um tamanho de parafuso ali que desse certinho. E aí para fixar essa madeira, eu usei 6 parafusos. Depois de fixar, ficou desse jeito. Ele fica por fora ali, porque não tem como encaixar essa tábua por dentro, né? Até porque, como eu disse, esse pneu tá bem pesado, justamente porque ele ainda tá bem grosso. Tá uma camada ali bem grossa na parte de cima, ali na parte de baixo, onde ele vai rolando ali, sabe? Então, ele tá bem resistente. E aí, eu pintei esse pneu inteiro somente na parte de fora, usando a Chalk Paint na cor branco.
E pode usar também a tinta esmalte ou até mesmo a tinta spray. Eu já fiz uma outra ideia aqui no canal com pneu e pintei com tinta spray, mas eu acho que gasta muita tinta, sabe? Se você tiver várias ou preferir usar a tinta, pode ser, mas eu já vou logo adiantando que vai usar muita. E aí eu virei o pneu do outro lado e pintei o fundo ali onde tinha parte da madeira também. Eu tentei cobrir bastante ali o pneu inteiro já na primeira demão pra não ter que dar tanta demão, sabe? Então eu precisei apenas de 2 demãos de tinta. Como eu decidi não pintar a parte de dentro do pneu, porque não tinha necessidade, tava bem pretinho também, eu pintei apenas a parte da madeira, porque tava tipo mogno. Então, eu usei uma tinta preta pra pintar apenas essa madeira ali na parte interna, pra ficar tudo com a mesma cor. Pra fazer os pés desse móvel, eu reaproveitei 2 partes desse varal velho que a gente encontrou na rua. Acho que tem algumas semanas, tem mais de um mês já. A gente estava passando pela rua, encontrou o varal e decidiu pegar. Então, eu vou reaproveitar apenas essas abinhas que a gente abre para colocar as peças menores, sabe? Então, eu fui serrando ali os parafusos dos 2 lados, retirei. Essa vai ser a primeira peça que a gente vai usar. E a outra vai ser a abinha do outro lado, aí 2 peças iguais. E para retirar foi só serrar do mesmo jeito com a cegueta, mas eu estou reaproveitando as peças desse varal porque o ferro encaixava certinho no pneu, dava o tamanho certinho. Pode ser que se o seu varal seja mais estreito, não dê certo, não encaixe. Por isso que eu decidi reaproveitar, porque esse varal era mais largo, mais quadrado, sabe? Então, eu retirei as peças de plástico dessas 2 abinhas ali e fui retirando essas barrinhas de ferro que tem aí no meio. E para isso, eu fui usando um alicate, fui entortando ali esse lado. O primeiro lado que você quebra é um pouquinho mais demorado, mas depois para retirar essa outra ponta é só ir entortando que facilmente sai. E aí foi só retirar essas barrinhas de ferro das 2 abinhas. A outra parte do varal aí que eu tenho certeza que vocês vão me perguntar o que eu fiz. Calma, pode ter certeza aí que eu vou guardar para poder criar outra ideia. Então, se vocês tiverem outras ideias aí, reaproveitando as outras peças do varal, já deixei aqui nos comentários, porque eu já criei peças, móveis lindos, incríveis, reaproveitando varais velhos. E eu tenho certeza que vai sair uma ideia muito legal, ou aliás, mais de uma, reaproveitando essa outra parte do varal. Depois eu fui lixando com uma lixa própria para metal, peguei uma lixa mais grossa para facilitar. Apenas essas partezinhas onde as barrinhas de ferro estavam e a pontinha ali de um lado que tinha o pedacinho de plástico, sabe? Que tava um pouquinho mais estragada.
Peguei uma régua grande, porque eu tinha aqui, eu já comprei justamente para fazer esses projetos, mas pode ser uma fita métrica ou uma trena. Marquei ele bem no meio, nessa parte aí da aba, e repeti o mesmo com a outra aba. Eu marquei ali a medida para deixar bem centralizado. Posicionei uma marcação em cima da outra ali para entortar um dos varais até as pontinhas ali dos dois lados encostarem na mesa, porque eu vou fixar essas duas peças e eu preciso que as duas fiquem retinhas na mesa para não ficar bambeando desse jeito depois, sabe? Então, se você tiver alguém bem forte aí na sua casa, pede para entortar só o meio ali para facilitar para você. E aí, usando uma broca própria para metal, eu fiz um furo bem nessa marcação do meio desse varal que a gente entortou, porque o outro tá retinho e a gente entortou só esse até a parte do meio subir e as pontinhas encostarem na mesa. Então, eu fiz o furo até varar do outro lado do ferro e fiz um furo também nessa outra parte do varal, mas até só para encaixar o parafuso, eu não varei do outro lado, sabe? Então, eu encaixei o parafuso naquele varal torto, posicionei em cima do outro ali, da outra peça do varal, e parafusei uma peça na outra. E para isso eu tô usando um parafuso brocante, que encaixa melhor, mas pode ser um parafuso comum também. E essa peça ficou desse jeito, ela vai ficar tombando um pouquinho coisa pro lado, talvez, mas não tem problema não. E aí, antes de pintar, eu passei uma demão de primer no metal, para preparar antes de receber a tinta. Depois pintei tudo usando uma tinta spray preta brilhante. Para fixar essa base de ferro no pneu, eu marquei o lugar onde as 4 barrinhas iriam ficar nele e fiz um furo com uma broca até ela entrar ali dentro. E como eu disse, o pneu tá bem grosso, então a camada tava bem larga, sabe? Então eu precisei usar um parafuso grande. Aí eu posicionei a base de ferro ali por cima, encaixei o parafuso, parafusei e aí na parte de dentro para fixar eu usei arruelas e parafusos. Depois posicionei de volta na mesa, encaixei a parte amassada ali do varal que eu tinha entortado por dentro, coloquei de volta, porque eu tinha separado as duas para facilitar nessa parte, né, de parafusar, e encaixei do mesmo jeito, coloquei o parafuso ali e fixei no pneu por fora e por dentro com as porcas e arruelas. Assim vai ficar bem travadinho e bem resistente. Depois eu posicionei o móvel em pé, tive certeza ali que as barras de ferro estavam bem retinhas para fazer um segundo furo um pouquinho mais abaixo daquele parafuso que eu tinha feito e fixar outro parafuso para ficar mais travado ainda. Dessa forma não tem perigo do móvel ficar entortando para os lados e as pernas ficarem moles. Para proteger essa tinta fosca e durar muito mais tempo bem branquinho assim também, eu passei um verniz semi-brilho em spray. Para fazer um tampo nesse pneu, eu reaproveitei esse outro prontinho que eu já tinha, que eu já usei em trocentas mesas que eu fiz aqui. Ele tem 60 centímetros
e ele é muito útil porque eu já consegui usar em muitas mesas diferentes. Pra decorar esse tampo e deixar ele mais chique, mais bonito ainda, eu usei esse papel adesivo que imita mármore, que eu já usei em outros tampos aqui também, fica bem legal. Eu comprei ele na Shopee já tem anos e até hoje sobra ainda uns pedaços que eu consigo usar em várias ideias diferentes, por isso que valeu muito a pena. E ele é bem grosso, sabe? Bem resistente. Então eu destaquei um pedacinho ali, colei na madeira e fui puxando a parte de trás ali embaixo e passando um paninho para não ficar nenhuma bolha, nenhuma parte enrugada. E foi só fazer isso até retirar toda a parte de trás. Eu vou ver se eu acho o link desse papel adesivo de mármore. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo, tá bom? Depois de colar o papel para fazer o acabamento em volta e ficar perfeitinho, não ficar soltando, levantando, nem sobrando pedaços do papel, eu fui passando uma lixinha de unha mesmo, pode ser uma lixinha de parede, e aí fui passando ela só nas bordas de cima para baixo, porque se você passar de baixo para cima, o papel vai descolar, né? Então é só ir passando de cima para baixo até cortar o papel, porque você vai passando assim, dando a volta, e o papel vai lixando e destacando. Essa é a melhor forma de fazer acabamento nas bordas quando você tá colocando o papel adesivo em um pedaço de madeira assim, porque se você só passar o estilete, não vai ficar bom, vai ficar sobrando umas partes, às vezes você pode comer um pouquinho a mais e pode ser que desgrude a pontinha depois, sabe? Mas dessa forma, a pontinha fica bem grudada. Depois de passar a lixinha, foi só ir destacando as sobras do papel que fica perfeitinho. E o tampo ficou desse jeito, parece até mármore mesmo, por causa do brilho que o papel tem. E aí, como eu vi que a mesa ainda tava bambeando um pouco, por causa que o ferro não ficou tão entortado quanto eu queria, eu coloquei um pedacinho de protetor de filtro só nesse ferro que tava entortado nas duas pontinhas, e aí ficou certinho. Coloquei o tampo em cima e a minha mesa, reaproveitando um pneu velho, ficou pronta. Pra falar a verdade, eu fiz reaproveitando um varal, um pneu e uma tábua de guarda-roupa, né? Porque foi tudo reaproveitamento. Ela fica bem grande, dá pra colocar várias coisas em cima, pode usar como uma mesinha lateral ou uma mesinha de centro. Se for uma mesinha de centro, é só colocar um ferro mais baixo. E o legal é que por dentro você pode guardar várias coisas ali, dá pra colocar brinquedos, mantinha, almofada, porque fica com esse espaço oculto na parte interna pra guardar as bagunças. E esse papel que imita mármore deu uma quebrada ali nessa peça, justamente pra dar uma certa delicadeza, justamente porque foi reaproveitado um pneu, né? Então, eu achei que ficou bem melhor do que se eu tivesse colocado apenas um tampo branco. Eu acho que ia ficar sem graça. Então, me conta aqui embaixo nos comentários o que você achou dessa ideia e se faria alguma coisa diferente. Já vai me contando aqui embaixo nos comentários o que você achou dessa ideia de hoje, porque tá um pouco polêmica, porque ela ficou bem diferente, mas como eu disse, ela é muito útil, porque além de usar como mesinha, você pode guardar coisas dentro. Então, aquele espaço ali não fica vazio, você pode colocar uma almofada, brinquedos e até mesmo uma mantinha, ainda mais nesse frio agora. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem mais ideias reaproveitando pneus, já me contem aqui embaixo nos comentários. E eu vou deixar aqui embaixo também uma outra ideia que eu fiz, que ficou muito legal, que foi uma casinha para cachorro. Eu fiz pro Mike, já tem muito tempo, mas ela ficou muito fofa. Então eu vou ficando por aqui, um super beijão pra vocês e fui, tchau, até a próxima!